Odorico Roman será o novo presidente do Grêmio. Nesse vídeo vou tentar especular os motivos pelos quais ele tenha vencido essa eleição e também projetar um pouquinho do que a gente pode esperar da gestão Odorico. Final do pleito eleitoral, do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, uma eleição histórica com mais de 22 mil pessoas votando, 22 mil associados, tinha aproximadamente 40 mil aptos e mais da metade, portanto, desse universo aí votou, seja online, seja presencialmente na arena. Então isso, como eu disse até no meu último vídeo, em que os candidatos me enviaram respostas ali à minha pergunta, eu mencionei a importância do sócio votar, se fazer presente, fortalecer a instituição Grêmio, a democracia do clube. E eu acho que de certa forma foi satisfatória a eleição, o número de votantes, porque bateu mais um recorde. E eu fiquei um pouco surpreso com a folga de Odorico Roman em relação a Calef, numa votação expressiva que representou aproximadamente 70% contra 30% do Paulo Calef. Eu não esperava uma diferença tão grande, eu achei que ia ser mais parelha a coisa. Eu até apostava numa vitória do Odorico. Eu fiquei muito na dúvida se ele não ir aos debates poderia mexer nesse tabuleiro, no caso assim, ele ia ganhar por uma margem boa, daqui a pouco a margem vai ser apertada, ou ele ganharia por uma margem apertada, daqui a pouco vira o jogo por conta dos debates. Eu acho que o debate, a não presença dele no debate talvez não tenha feito nem cosquinha na mudança de votos dos sócios, ou se fez, a lavada seria ainda maior, antes de ele declinar aos convites. Então, de qualquer forma, fiquei surpreso, eu achei que poderia ser um pouco mais parelho, mas eu já desconfiava de uma vitória do Odorico. Porém, eu estava com muita dúvida, cara, eu desconfiava, eu não tinha nenhuma certeza, era uma eleição que eu não apostaria numa bet, assim, sabe? Sinceramente, eu tinha muitas dúvidas, eu acho que a história do Marcelo Marques mexeu muito com as eleições, mudou muito de panorama muitas vezes, e a própria chapa do Odorico era o Dutra, daí veio o Marcelo, aí o Marcelo sai, aí tem um rumor dos motivos pelos quais ele saiu, e não sei o que, daqui a pouco não é mais o Dutra, é o Odorico. Então assim, cara, isso é bagunça, bagunça o tabuleiro, assim, a ponto de dificultar muita previsão, mas foi expressivo. Foram aproximadamente 15 mil votos para o Odorico contra 6 aproximadamente do Calef, cara? Mais do que o dobro dos votos, portanto, é muito expressivo. E por que eu acho que o Odorico venceu e até mesmo com essa margem? Eu não tenho dúvidas, eu não vou dizer que é só por isso, tá? Eu acho que é um somatório de elementos. Inclusive, eu acho que foi uma eleição que teve muita rejeição de lado a lado. Eu acho que muita gente votou em um para não deixar o outro ganhar. Eu acho que eu ouvi muito esse discurso aí dos gremistas, independentemente de quem fosse votar. Também teve esse fator, por exemplo, mas acho que tenham até outros. Agora, um fator que eu acho decisivo para essa vitória da chapa 2, do Odorico Roman, é Marcelo Marques. Cara, eu acho que ainda reverbera a presença de... Cara, se vocês forem lembrar, antes do Marcelo surgir na história, o Calef vencia o Antônio Dutra, claro, era outro personagem, o Dutra, dizem que tem muito mais rejeição do que o Odorico, por exemplo, então era outro tabuleiro, Mas, cara, é a mesma chapa, mesma galera, mesmo base, talvez, do plano de gestão, sei lá. O Calef, segundo a esmagadora maioria das enquetes, ganhava e com folga, talvez até folgas maiores do que essa que acabou
favorecendo o Odorico agora, né? O Marcelo entra na jogada, cara, é uma hecatombe, é uma bomba atômica, uma bomba nuclear, né? Quando ele compra a arena, então o próprio Calef sai de cena e desiste da candidatura. Aquilo ali mexe com o gremista de uma forma profunda, né? O Marcelo sai da história, mas ainda vinculado com essa chapa, e eu acho que esse vínculo, por mais que o Marcelo não tenha se pronunciado, não tenha sequer apoiado publicamente a chapa, esse vínculo deixa raízes, né? E uma das raízes visíveis desse vínculo se chama Celso Rigo, né? Um elo, um claro elo entre Odorico e Marcelo. E eu falo isso, cara, conversando com muitos gremistas. Eu falei com muita gente ao vivo e online, né? Ou vi manifestações de redes sociais e tal, de pessoas que votaram no Calef e no Odorico. Então eu me atrevo a dizer que eu tenho muita noção de por que muita gente votou em cada um e por que muita gente tinha ojeriza de que o outro lado ganhasse, assim, tinha pânico de ver o outro vencedor, né? Então eu tenho muita noção de fragilidades e vantagens de cada candidatura, mas eu realmente não tinha como mensurar o que pesava mais, o que correspondia à maior parte dos gremistas, aqueles sentimentos, né? Mas muitos deles a gente conseguiu mapear. Eu acho que não só eu, né? Todo mundo que é interessado em Grêmio, que conversou com muita gente, que tem amigos gremistas e acompanha a rede social, a gente tem essas noções, né? E eu fiquei com esse sentimento muito forte, cara, de pessoas, principalmente talvez gremistas não muito aficionados ali por ficar vendo as notícias e a bolha do Twitter agora eu vou ver o Dutra na Rádio Grenal, não, mas agora o Calef tá falando não sei o que, não sei, sabe? Principalmente a galera que não fica tão assim na bolha do disque, mas por que será que o Marcelo Marques saiu? Será que ele brigou com alguém da chapa do Odorico? Será que foi com o fulano? Será que... Principalmente essa galera que não é tão assim bitolada como eu, por exemplo, essa galera ainda tem muito no imaginário Marcelo Marques, o próprio Celso Rigo, que daí não é só no imaginário, é de fato apoiando, com o próprio filho no conselho de administração, né? Então eu acho que, cara, para mim, se eu tivesse que eleger um fator decisivo dessa eleição, eu elegeria ainda o rastro deixado pelo Marcelo. Um vínculo que ele tem ainda sutil, ainda indireto, talvez, mas que inegavelmente tem com essa chapa. Talvez as pessoas pensem até assim, ó, fora o Rigo, né? Fora o Rigo que tá ali, de fato, com o próprio filho no CA, mas até o próprio Marcelo, como tem vínculo com o Odorico e com aquela galera ali, talvez as pessoas pensem, daqui a pouco ele se acalma, né, e volta à cena, né, ajudando o Grêmio e parceiro desses caras e colabora de alguma forma. Eu não sei, cara, mas eu sinto que isso mexeu com a eleição de uma forma profunda a ponto de ainda impactar no resultado de hoje nas urnas. Então esse é mais ou menos o panorama que eu vejo. E o que esperar da gestão Odorico, né? Eu acho que eu tinha muitas dúvidas e receios em relação ao Odorico, assim como eu tinha muitas dúvidas e receios em relação ao Calef, e eu tinha também boas expectativas em relação a ambos, né? Ou seja, eu olhava para as duas candidaturas e falava, putz, isso aqui me preocupa nesse, isso aqui me preocupa nesse, isso aqui eu acho interessante desse, isso aqui eu acho interessante desse. Não vem ao caso eu ficar dizendo o que me preocupava ou o que me entusiasmava do Calef, mas vem ao caso falar do nosso futuro presidente, que será Odorico Roman. Mas assim, na verdade, pensando bem, uma coisa que eu vou dizer, uma coisa que me preocupa e uma coisa que eu tenho uma boa expectativa em relação ao Odorico, tá? Mas a coisa que me preocupa em relação ao Odorico, curiosamente, né? Uma coisa, como eu falei, tem várias, tá? Mas eu vou falar uma boa e uma ruim, só para não deixar o vídeo muito extenso. Vou aqui selecionar coisas que eu acho relevantes de alguma forma. E a coisa que eu vou dizer aqui que me preocupa em relação ao Odorico, curiosamente,
também era uma das coisas que me preocupava em relação ao Calef. Só que de formas diferentes. Olha que loucura. Mas a frase é a mesma. Me preocupa uma possível falta de flexibilidade ou de... talvez não seja flexibilidade, seja de repertório, seja de maleabilidade do candidato agora eleito, Odorico Roman. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei em outros momentos, eu vou repetir uma coisa sobre a gestão Romildo Bolzan Júnior. Cara, o Romildo, na minha opinião, tinha entre seus maiores defeitos justamente essa incapacidade de ser flexível, não é flexível, é ser, tá me fugindo a palavra assim, mas se adequar ao momento, sabe? Tipo, cara, quando tu tem que ser enérgico, tu tem que ser enérgico. Quando tu tem que ser conciliador, tu tem que ser conciliador. Quando tu tem que ser calmo, vai ser calmo. Quando tem que dar soco na mesa, tem que dar soco na mesa. Sabe? Tu tem que te adaptar, adaptável talvez seja a palavra. Tu tem que ser adaptável ao momento. E eu tinha receio, ou tenho ainda, né, em relação ao Odorico, de que ambos os candidatos, eles tenham uma tendência a ser o presidente de uma nota só. Eu tinha muito receio que o Calef, sendo impulsivo, sendo não sei o que, sendo contundente, poderia ser excelente em vários contextos, mas para outros tantos poderia ser tiro no pé, poderia atrapalhar, poderia gerar uma rusga, né? Talvez o Calef teria uma tendência a não acabar a sua gestão depois de 3 anos com o mesmo CA que ele começou, né? Tô aqui exagerando, né? Não sei se é para tanto, mas assim, sabe? Tipo assim, porra, essa postura sanguínea e combativa do Calef, eu não tenho dúvidas que é excelente para muita coisa, mas talvez cruze algumas linhas em alguns momentos que me preocupava. E o Odorico é a mesma coisa, cara, só que ao contrário, né? O Odorico, ele é um cara que ele é conciliador, ele é calmo, ele é tranquilo, ele, né, talvez tenha um bom tato com as pessoas, com algumas situações, mas talvez quando daí precise dessa, né, falte. E esse é um receio que eu tenho com o Odorico, né? Até indo na carona da história de não ter ido aos debates, isso aí é uma coisa que, poxa, me preocupa um pouco de fato. Ir ao debate, cara, pô, o cara, para ser presidente do Grêmio, não pode se mexer para um debate, né? Então, tipo assim, tomara que a gente nem tenha momentos de tensão que precise botar à prova essa flexibilidade do Odorico. Mas se precisar, tomara que ele consiga, né, vestir essa outra skin aí, digamos assim, e atue de forma segura, convincente e de acordo com o que o torcedor deseja, né? Então, essa é uma coisa que me preocupa um pouco e que a gente vai observar aí ao longo dos próximos 3 anos. E, cara, mas por que eu falei do Romildo, né? Porque o Romildo, só para não ficar solta essa ponta aqui no vídeo, o Romildo é um cara conservador em alguns aspectos, um cara que tendia a botar panos quentes, tendia a ser conciliador e etc, etc. Cara, quando ele assumiu o Grêmio, essa característica dele foi excelente. O Romildo simplesmente apaziguou o clube, conseguiu unir os grupos políticos, ele fez muitas coisas que, para aquele momento do clube, caía como uma luva, cara. E ganhou títulos, talvez, na carona desses movimentos até, né, de conseguir uma harmonia ali e fazer as coisas que tinham que ser feitas, um pouco de sorte também, a base veio forte, etc, etc. Mas, cara, quando o bicho começou a pegar, e eu já tô indo pra reta final da gestão dele, rebaixamento e tal, ali a gente precisava de alguém com outro perfil, um perfil que, cara, tinha que demitir alguns vice-presidentes de futebol muito antes, ele demorava, assim, ele era da tendência de deixar a coisa acontecer e não fazer movimentos bruscos e deixar, não, calma, vamos ver, cara, ali ele se perdeu muitas vezes por conta disso e é por isso que eu me preocupo, né, em relação ao Odorico, no sentido de também ter uma conduta meio retilínea num aspecto, assim, que quando a gente precise de outras skills, digamos assim, talvez ele continue na mesma batida. Tomara que não, né? Eu não conheço ele bem o suficiente para cravar nada,
mas é só uma preocupação que eu tinha até mesmo em relação aos dois candidatos. E, cara, uma expectativa interessante que eu tenho em relação à gestão Odorico é talvez muito ligada ao fato que eu acredito que seja o principal motivo pelo qual ele venceu, que eu acabei de falar. Ele tem muitos empresários, não só o Celso Rigo, ligados à campanha dele. Ligados fortemente no próprio CA, ele tem alguns, e fora outros apoiadores, etc. E eu gostei do Fábio Rigo, né, que é um dos dirigentes agora eleito. Ele deu uma declaração agora, logo que saiu o resultado, ele falou numa rádio, alguma coisa, eu vi no Instagram de alguém, ele dizendo, não, cara, nós não vamos endividar mais o clube, a ideia não é que os empresários envolvidos aqui fiquem emprestando mais dinheiro e aumentando a dívida, a gente quer de fato fazer um clube sustentável, andando com as próprias pernas, né, que era uma tecla que o Calef batia, e o Fábio Rigo deu a entender que também é a ideia da chapa vencedora. Ótimo, nesse aspecto eu acho que é muito bom que ambos estejam alinhados, né, ambas as chapas, né, sobretudo a vencedora, né, pense nisso. Mas, cara, tem um livro que uma vez eu li, era uma coisa sobre branding, marca pessoal, nem lembro exatamente sobre o que era o livro, era uma coisa mais da minha área de comunicação e tal, nada a ver assim com futebol, mas tinha uma frase que, se eu não me engano, eu já vi o Tite citando essa frase, que é mais ou menos assim, sabe qual é a diferença de envolvimento com comprometimento? Porque às vezes o cara está envolvido, mas às vezes o cara está comprometido, né? O envolvimento é que o X bacon com ovo, né? O X bacon com ovo, a galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. É mais ou menos essa a história, né? Tem ovo, mas tem bacon, né? A galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. Então, assim, cara, esses empresários que estão ligados aí à chapa do Odorico, cara, eles não estão só acenando pro Odorico e botando um adesivinho no peito. Eles estão fazendo vídeo, depoimento. Alguns deles são do próprio CA. Eles estão comprometidos com a chapa. O próprio Celso Rigo, que não é um dirigente, botou o filho dele lá como dirigente. Então, assim, o que eu acho, tá? Que beleza, a ideia não é endividar mais o clube, é fazer andar com as próprias pernas, e tomara que o plano de gestão seja competente nesse sentido, mas se der alguma zebra, se precisar, aí eu quero ver essa turma, né, fazendo valer o motivo principal, talvez, pelo qual o associado votou nessa chapa, que foi o escopo, né, o estofo, melhor dizendo, do empresariado ali por trás dessa candidatura, com a grande aura de Marcelo Marques de pano de fundo e com o carimbo de Celso Rigo como linha de frente ali da campanha, né? Então tá, se o bicho pegar, né, que o Celso Rigo ajude o filho dele, né, que vai ser um dirigente do clube, a resolver a situação. E aí que eu tô falando talvez de doação, à lá Marcelo, né? Aqui eu tô falando talvez, como o próprio Fábio disse, que a ideia não é emprestar mais para endividar mais. Então qual é o outro caminho se precisar de uma grana e não tiver outros recursos ali disponíveis? O caminho é essa galera que está comprometida com a gestão Odorico, talvez solucionar o problema da forma como o Marcelo solucionou a Arena. Eu acho que é essa um pouco a expectativa desses 15 mil sócios que votaram na Chapa 2, e tomara que seja de fato o que a gente vai ver caso precise, né? Tomara, antes de tudo, tomara que não precise. Tomara que o Grêmio realmente consiga fazer dinheiro de outras formas e seja autossustentável, sei lá, e que tenha, né, todo um mecanismo ali superavitário e bilionário girando sozinho, mas se não der, ou pelo menos se num primeiro momento precisar de um empurrãozinho, que essa turma esteja mais do que envolvida, esteja comprometida. Boa sorte
a Odorico Roman, né? Parabéns, eu já falei na minha rede social ali, no meu Twitter, já mencionei ele, já parabenizei, me coloquei à disposição para ajudar sempre no que precisar. Como toda a gestão do Grêmio, eu vou sempre estar disponível, não seria diferente agora, né? Conheço muita gente envolvida na chapa também. Acho que eu conheço gente dos dois lados, assim, sempre eu digo, tem gente boa e gente talvez não tão boa em todos os movimentos políticos. Eu acho que a gente pode confiar que tem gente boa, certamente, ali envolvida com o Odorico. Então, desejo boa sorte para eles, me boto à disposição para ajudar sempre no que tiver ao meu alcance. E, cara, e é isso. Agora, não sei exatamente quando vira, né, a gestão, talvez em dezembro ainda, não sei se é só janeiro, acho que é em dezembro ainda, mas que já comecem a trabalhar desde já, né? Não dá para cruzar o braço e esperar essa caneta pular para a mão do Odorico. Eu acho que as coisas já precisam começar a ser vistas desde já e certamente já estão vendo. Vamos que vamos, boa sorte a eles e boa sorte a todos nós gremistas. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.